Olá, nesta aula eu vou abordar com vocês a filosofia pré-socrática, falar sobre os filósofos pré-socráticos e, em seguida, vou falar também sobre o Sócrates, considerado o pai da filosofia. Na sessão anterior, eu falei para vocês que os filósofos pré-socráticos se interessaram por definir, ou melhor, por identificar a arqué. O que é a arqué? A arqué é a substância primeira, fundamental da existência, de tudo o que existe. Ou seja, é aquele elemento, é a partícula que se encontra em tudo o que existe, independentemente da sua substância, do seu estado, se é gasoso, se é sólido, se é líquido, se é abstrato, se é concreto. O que está em tudo o que existe? Os pré-socráticos são chamados por essa denominação não somente por esse afixo pré, que significa antes, de Sócrates, mas também pela diferença do tema que eles abordaram, ou seja, da filosofia que eles produziram. Porque os pré-socráticos, eles direcionam, eles centram as suas respectivas filosofias na arqué. A arqué, como eu escrevo para os senhores e para as senhoras, é o fundamento da existência da natureza material e imaterial ou imaterial, que é a physis. A physis é a natureza, mas não é só a natureza concreta, é a natureza abstrata também, imaterial. A alma, por exemplo, é da natureza. A água, no estado gasoso, não estou vendo a água aqui, mas ela é physis, ela é da natureza. Daí denominar-se a física, a ciência. Eu faço aqui uma articulação, ou seja, uma evocação da arqué numa contemporaneização da ciência contemporânea. Ou seja, eu disse para vocês que a filosofia, lá nos seus primórdios, no século VI a.C., não havia a ciência. Porém, hoje, nos dias atuais, na ciência contemporânea, nós temos o rigor da ciência, do método, da experimentação. Em março de 2013, cientistas, um consórcio de cientistas na área da física, procuraram a partícula de Deus. Originalmente, essa partícula de Deus era chamada de a maldita partícula. Onde é que está a essência de tudo? Março de 2013, ou seja, século XXI. Os pré-socráticos, lá no século VI, fizeram as mesmas interrogações, as mesmas buscas que os físicos estão fazendo hoje, na atualidade. Onde está a essência da existência, a partícula fundamental de tudo o que existe? Vocês, pela imprensa, vocês devem ter ouvido falar no bósons de Higgs. Bósons são partículas, e Higgs, partículas mínimas. E Higgs é em homenagem ao coordenador desse grupo de cientistas, que é o britânico Peter Higgs. Então,
Higgs é em homenagem ao Peter Higgs. Para chamar a atenção dos senhores e das senhoras da articulação, do diálogo que existe lá da Grécia clássica com os filósofos pré-socráticos. Vejam a trajetória da filosofia e ela se mantém atualizada. Os gregos, lá na antiguidade, têm a sua relevância na ciência hoje. Portanto, a filosofia não é algo abstrato, como eu venho dizendo, venho batendo nessa tecla. Estou sendo redundante com vocês para afirmar, para demonstrar aos senhores e às senhoras que a filosofia, mesmo aquela lá da Grécia clássica, está atualizada nos dias contemporâneos. Por exemplo, nós temos a química elementar que trabalha com a arqué. Os elementos fundamentais que compõem as substâncias, os elementos químicos chamados. A medicina nuclear, a medicina celular, que é nas moléculas e nas células mínimas que trabalham. A genética, por exemplo, os gêneses, os genes. Genes, genética, vem do grego, genes. E a física quântica, que é a área do Peter Higgs. Essa física quântica trabalha nas elementares, nas imateriais dimensões da existência dos elementos, nas existências dos seres. Era o que os gregos faziam, os gregos filósofos pré-socráticos lá no século VI a.C. Esses filósofos pré-socráticos estão, por exemplo, como o Tales de Mileto. Para ele, a arqué, essa substância fundamental para a existência, é a água. Porque a água está em tudo que existe, tem água. Só no grafite, estava conversando com um professor de química, um amigo meu, e eu perguntava, existe algum elemento que não contenha água? A pedra contém água. Ele disse, olha, o grafite, há uma possibilidade de não ter H2O, que é a molécula da água. Mas todas as outras, os milhões de seres, as milhões de substâncias têm como componente o H2O. O Anaximandro da cidade de Mileto diz que a arqué é o infinito. Nós somos infinitos, porque o tempo é uma dimensão da nossa existência. Assim como existe a dimensão da altura, da extensão, da largura e da profundidade, o tempo também é uma das 4 dimensões mensuráveis da nossa existência. A física quântica diz que, além dessas 4 perceptíveis e mensuráveis dimensões ontológicas do ser, existem mais 11 dimensões. Só que não é, pelo menos para a minha capacidade, de entender isso. Existem os multi-universos, os universos paralelos. Quer dizer, é uma mentalidade extremamente sofisticada e interessantíssima. Por quê? Porque são postulados e teorias contemporâneas, mas que têm todas as articulações remetidas lá para os gregos naturalistas pré-socráticos do século VI a.C. Quer dizer, é o infinito, o imensurável, o incalculável. O Anaxímenes de Mileto também disse que é o ar. Por quê? Porque o ar está em tudo na nossa vida. As plantas, os vegetais precisam do ar. Nós também precisamos do ar. A água é composta de ar. Tudo é composto por ar.
Lembrando que todos esses postulados aqui são baseados, são conclusões tiradas a partir de observações. Não existia ciência no sentido moderno da experimentação, da historicidade da ciência, da demonstração, da observação e dos métodos e da tecnologia científica que existem hoje. Nós estamos aqui no século VI a.C. Tudo isto aqui é concluído, é postulado a partir de simples observações filosóficas, ok? O Heráclito da cidade de Éfeso vai dizer que a arqué é o fogo, é o devir. O fogo pela dinâmica, pela contínua mutação, efemeridade do fogo. O fogo é dinâmico. Percebam o fogo, acendam uma fogueira, até mesmo na boca do fogão, acendam o fogo e observem o fogo. O fogo é um dos elementos mais lindos que existem, é o fogo. O fogo é uma mescla de cores, é uma dinâmica, é uma vida que está ali. É o fogo. Ele vai dizer, o Heráclito também, o Heráclito é um dos pré-socráticos mais pertinentes que perduram ao longo da história humana. Porque o Heráclito vai dizer que é a contradição. Nós somos feitos de dinamismo, nós somos dinâmicos. Tudo é efêmero, tudo é mutável, tudo é modificável. Tanto é que ele chega a dizer que nós não nos banhamos no mesmo rio. Por quê? Porque as águas do rio nunca param. Estão sempre passando, na correnteza. Se eu estou aqui numa ponte, caio agora, e uma outra pessoa, um segundo depois, cai, já são águas diferentes quando chega lá embaixo. Nós somos assim. O Dalvo, que deu a aula de filosofia na primeira sessão, não é mais o Dalvo que está aqui agora falando para os senhores e para as senhoras. Eu sou outro. Quando eu sair daqui, que for para casa, eu serei outro. Quando eu voltar para dar mais aulas, eu serei outro. E todos nós somos assim. E não são só os seres humanos, é tudo que existe. É a arqué. O Pitágoras vai dizer que é o cálculo. Pitágoras é o grande matemático, é o grande pensador do cálculo. Está aí o teorema de Pitágoras. A soma da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. H é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É isso mesmo. Esse teorema de Pitágoras, eu não sou matemático, eu não sou da área de matemática, mas conversando com colegas professores dessa área, das áreas exatas, eles me dizem que o teorema de Pitágoras hoje é usado em muitos cálculos, é base, inclusive para a informática, para a ciência da informática, para as ciências das engenharias. O teorema de Pitágoras é utilizado até hoje. Por isso que ele vai dizer que a arqué é o cálculo. A matemática está aqui em tudo. Por exemplo, eu vejo esse ângulo aqui, um ângulo de 90 graus. A geometria vai dizer que é 90 graus. O sistema cartesiano, o plano cartesiano vai dizer que isso aqui é 90 graus. Mas eu não estou vendo nenhum ângulo aqui. Não existe 90 graus aqui. Estou vendo uns equipamentos ferro, alumínio aqui, tem tinta, cinza e outro mais chumbo, mas o número do cálculo eu não estou vendo. Cadê? Os matemáticos da geometria vão me dizer que é 90 graus, René Descartes vai dizer que é 90 graus isso aqui. Ou seja, o quanto a matemática ela é genial. Por quê? Ela é abstrata, mas ao mesmo tempo ela tem funcionalidade nas nossas vidas. Por isso que Tales vai dizer que
Tales, não, desculpe, o Pitágoras vai dizer que é o cálculo. Porque o cálculo está nas nossas vidas. Nós acordamos, já estamos olhando as horas. Cálculo. Toda a nossa vida está baseada em cálculo. A nossa existência está baseada em cálculo porque ela é mensurável. A altura, como eu falei há pouco, das dimensões mensuráveis. Tudo é cálculo. Tudo é captado pelas matemáticas. A música. Pitágoras foi um dos primeiros a sistematizarem as 7 notas musicais. Porque ele percebeu que a altura, a intensidade dos sons variam. E daí ele foi sistematizando, ou seja, ele foi organizando, foi captando, foi assuntando, foi percebendo a música. O Parmênides de Eleia vai dizer que a arqué é o absoluto, porque o Parmênides vai dizer que o ser é. Não existe o não ser. O ser é absoluto. Se ele é absoluto, não há espaço para o não ser. É como, por exemplo, a discussão contemporânea sobre a extensão do universo. Diz que o universo está se aumentando, está se expandindo. Há uma extensão do universo. Mas se ele é uno, ele vai estender para onde? Não existe espaço se ele é uno. Essa é a discussão filosófica. Na física. Filósofos discutem muito com a física. Se vocês conhecerem, procurarem ler um senhor brasileiro chamado Marcelo Gleiser, nos livros do Marcelo Gleiser, que é um físico, teórico, professor de uma universidade nos Estados Unidos, ele é brasileiro, do Rio de Janeiro, mais ou menos tem a minha idade, é um rapaz novo. E ele, todos os livros do Marcelo Gleiser, ele começa se reportando aos filósofos pré-socráticos. E olha que o Marcelo Gleiser é um físico de monta. Isso para dizer aos senhores e às senhoras o quanto a filosofia produzida pelos pré-socráticos, ela está atualizada nas ciências contemporâneas. Ok? O Parmênides usa a arqué como o absoluto e a eternidade, porque não há espaço para o não ser. Enquanto que o Heráclito vai dizer que o ser não é, porque ele diz que nós somos tão dinâmicos, nós mudamos com tanta intensidade, que não há momento quando o ser vai se formando como ser, ele já muda. Ele já muda, já é outro, já é outro, já é outro, já é outro. Ele não consegue ser em plenitude. Ou seja, há um paradoxo, ou seja, uma não identidade entre o Heráclito e o Parmênides, porque o Heráclito diz que o ser não é, e o Parmênides diz que o ser é, que não há espaço para o não ser. O Zenão da cidade de Eleia vai dizer que é o infinito, que é o paradoxo. Esse paradoxo aqui significa contradição. Contradição. Por que contradição? Porque para, em grego, significa paralelo. E doxo vem de doxa. Vem de doxa, que significa opinião. Ou seja, duas opiniões paralelas nunca se encontram. Elas estão sempre em paralelo. Matematicamente, as duas paralelas, ou seja, as duas linhas retas, elas nunca se encontram. A física quântica vai dizer que essas paralelas chegam a se encontrar no infinito. É muito, muito fantástica essa discussão filosófica da matemática, né? O Demócrito de Abdera vai dizer que a arqué é o átomo. Por quê? Porque o átomo em grego, a, é a negação. A e tomo significa divisível. Então, átomo significa indivisível. Átomo é a arqué porque você vai eliminando, vai cortando, até chegar à minúscula, infinitésima
partícula que não pode mais cortar, que não pode mais dividir. É o átomo. Só que hoje não há mais essa teoria do átomo. Existem outros elementos fundamentais menores do que o átomo para a física quântica. Bom, aqui eu termino a questão da apresentação e umas breves discussões a respeito dos filósofos pré-socráticos e passamos ao período da antropologia antropológica, que é a filosofia socrática, especificamente filosofia socrática. Antropós, aqui, do grego, significa ser humano. Antropós. Mais logia, que o lógico aqui é o adjetivo, mas logia, que é o estudo do ser humano. O estudo do ser humano enquanto um ser político, um ser moral, um ser social. O Sócrates, em vez de fazer como os pré-socráticos, de se interessar pela parte física, natural, do ontológico, do ser, ele vai se interessar pelo ser humano enquanto ser social, enquanto ser político que está na ágora grega, ou seja, na praça pública, conversando, dialogando, discutindo com os seus concidadãos. Sócrates vai procurar entender o ser humano enquanto um ser virtuoso, um ser do bem, um ser que procure o conhecimento para fazer o bem. O Sócrates, ele busca a virtude no ser humano. O Sócrates é um otimista do ser humano. O Sócrates, como que eu coloco para vocês, ele é um ateniense. O Sócrates, esse aforismo dele, o que significa aforismo? Significa que a sentença, a frase, a afirmação, ela se explica por ela mesma, não precisa se estender em explicações. Conhece-te a ti mesmo. Parece uma redundância, mas não é. Conhece a ti mesmo, ou seja, antes de eu sair e querer conviver, ou precisar conviver, ou ter a necessidade de conviver, eu preciso me encontrar. Eu preciso dialogar comigo mesmo. É a introspecção. É a partir do autoconhecimento em que cada um dos componentes de um grupo social se conhece, se percebe que vai formar uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, harmoniosa. Porque a partir do momento em que os componentes da sociedade não se encontram com eles mesmos, não escutam as suas necessidades, segundo Sócrates, há uma grande possibilidade de não haver harmonia na sociedade, da sociedade ser toda bagunçada, das pessoas não se entenderem, fazendo uma analogia, tipo uma torre de Babel. Ninguém se entende porque falam línguas diferentes, porque cada um de nós tem os seus respectivos interesses, mas isso não significa que eles vão prevalecer sobre os interesses dos outros. É preciso que haja um entendimento. Sócrates procura entender e procura divulgar as maneiras que se tem para se construir esse entendimento pessoal, individual, e a partir daí o entendimento na sociedade, ou seja, do singular para o plural. O Sócrates usava a metodologia da maiêutica. Essa maiêutica significa, em grego, a arte de dar luz, porque a mãe do Sócrates era a parteira. A arte de dar luz, a arte de dar a vida, de trazer a vida, de fazer nascer o ser. Você percebe? Quer dizer, o Sócrates, por meio do diálogo, por meio da pergunta filosófica, organizada, sistematizada, ele vai mostrar para as pessoas que o conhecimento, que o saber,
que a sabedoria está em cada um de nós. Não existe o ser burro, não existe o ignorante. Basta que nós nos esforcemos, basta que nós nos direcionemos deste singular para o plural, para ter uma vida construtiva, tanto individual como socialmente, coletivamente. O Sócrates vai trabalhar então com a maiêutica, que é a arte de dar luz, mas de uma forma analógica. Nós dizemos que o Sócrates, ele ia para a praça pública, para a ágora da polis. Lá as pessoas vinham conversar com ele. O Sócrates era conhecido como um filósofo, o pai da filosofia, o sábio. Ele pega e diz: eu só sei que nada sei. E quando disseram para ele: Sócrates, você sabe muito, você é um gênio, você é um intelectual, ele diz: ah, quem dera, eu só sei que nada sei. É mais um aforismo. Ou seja, é uma atitude honrosa chegar, ser considerado uma das pessoas mais gênias e geniais da época e dizer: ah, imagina, eu só sei que nada sei. Ou seja, a minha consciência é que eu não sei tudo. Eu sei um pouco, você nada sei. Eu preciso aprender e aprender com vocês. Porque, como na própria pedagogia, se tem uma máxima que se diz assim: o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. Essa é uma herança aqui do Sócrates, ok? Bom, o Sócrates, por fazer esses trabalhos em praça pública, ele foi condenado à morte e bebeu cicuta, porque ele era uma pessoa que vivia conversando com os jovens, vivia ensinando as pessoas, e as autoridades de Atena acharam que o Sócrates perturbava a ordem pública. E por isso fizeram um julgamento a Sócrates, e Sócrates foi condenado à morte e tomou cicuta. Morreu. E nisso aí, o Sócrates desaparece da cena da filosofia enquanto substância concreta, mas vejam que hoje, no século XXI, nós estamos falando dele. E ele vai ser perpetuado pela mão, pela caneta, pelos textos, diálogos do Platão, que era o discípulo dele, que nós vamos ver na próxima aula. Então, por hoje, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Obrigado, até a próxima.